Oi, boa noite, Boa gente. Tudo bem? noite. Quem Boa quiser, noite. tudo bem? Como que vocês estão? Estão em casa? Estou bem, estou em casa. Fazendo Estando em trabalho. casa o dia todo, só saindo, né, com muita necessidade. Sim. Que bom, né? Vamos cuidar um dos outros, cuidar da nossa família. E assim nós vamos passando, né, por todo esse tempo aí que mudou a vida de todos nós, mas com certeza tudo isso vai passar. Quem quiser ficar com a câmera ligada também, tá? Não tem problema, gente, tá? Vocês me veem, mas eu não vejo vocês, vocês só me ouvem. Fica à Ô, vontade, tá? professora, Oi, oi, aí, é bom demais ver vocês também. tenho uma pergunta, professora, sobre o trabalho da semana passada. Sim, Eu tentei enviar pelo WhatsApp, eu não sei se foi, só que aí eu também mandei pelo e-mail da senhora. Mandei especificado, nome, turma, certinho. ontem assim, eu tirei uma parte do horário para Eu mandei fazer hoje, na bastante verdade. recebimento de e-mail e doava. Mas se É você mandou ontem, hoje. hoje, não, hoje ainda eu não consegui ainda, porque Ah, daí eu tô fazendo correções também. Então aí eu tenho, só... ah, tá. Só mesmo para poder avisar a senhora que a senhora tinha pedido que era aham. para mandar pelo AVA, né? Mas pelo AVA eu não sei se foi. Eu tentei ver lá no enviado, eu não conseguia. E para segurança eu mandei pelo e-mail. Ah, tá, tudo bem. Tá Tá bom. joia, tá? Eu vou verificar isso, talvez hoje ainda, tá? Mas aí, assim, até amanhã você espera lá o recebido, que eu recebi seu trabalho, porque daí eu fico, né, dando os recebidos. Tem um horário que eu tiro só para dar o recebido, mas é porque também eu tenho um horário que eu faço só a correção dos trabalhos. Aí eu tenho que ficar lendo trabalho por trabalho, né? Então, aí eu fico. Não dá para eu ficar me distraindo o tempo todo, tá? Professora, Sim, o do filme Black eu enviei no seu e-mail normal. A senhora me respondeu hoje recebido. tá bom. Aí o outro que era de perguntas lá da deficiência, eu enviei pelo AVA. Aí eu não sei se a senhora recebeu. A senhora responde também pelo AVA recebido? Respondo também. No AVA hoje eu não Ah, tá. respondi, Então tá bom. tá bom? Tá, eu respondo lá recebido também, tá? Aí eu O tenho que meu eu não salvar. enviei hoje, eu vou ver se envio até amanhã pra senhora, tá? Do último Tá. lá da televisão lá. Uhum, tá ótimo. Tá, mais alguma dúvida, esclarecimento, observação? Eu, Pode falar, Laís. professora, eu enviei o meu do filme Black faz dias já, mas a senhora não respondeu não para mim, No por e-mail, e-mail. no e-mail leandra.ferreira@croton. Aham. Nossa, eu Acho que a respondi senhora não mandou tanto esse resposta não, mas eu vou e-mail. mandar um oi, qualquer coisa eu reenvio daí. Tá, mas você reenvia o trabalho, tá? Mandando lá. Reenvia o trabalho, porque daí se você mandar só um oi para eu procurar o seu e-mail, é mais difícil. Tá bom, vou reenviar Tá? então. Obrigada. Isso. Nada. Então, hoje nós vamos conversar mais um pouco, né, sobre a unidade 2. E aí nós fechamos a unidade 2 hoje, com a sessão 2. Deixa eu ver, a sessão 3, né? É isso? Eu acho que eu coloquei errado aqui. Então, aí nós fechamos a unidade 2. Eu acho que eu coloquei errado. Depois eu vou corrigir para enviar esses slides para vocês, tá? Mas o tema dessa sessão que nós estamos apresentando para vocês hoje, que vocês já devem ter visto, né, no AVA, fazendo as atividades do portal, é História da Educação, Legislação Educacional e a Educação Especial no Brasil. Então, hoje nós vamos conversar especificamente, né, das leis e um pouquinho da história de como foi essa trajetória da educação especial no nosso país, para que, né, hoje tenhamos, né, vários direitos aí que foram sancionados
até mesmo as questões estruturais. Se você olhar à sua volta, né, em condomínios, entradas de condomínios, né, que tem que ter rampas, rampas e corrimão, né, com corrimão, até mesmo aquelas lombadas elevadas, né, que é a passarela elevada, né, para ali a passagem de cadeirantes, ou pessoas que tenham a necessidade de ter um acesso melhor para atravessar a rua. Então, aí nós temos as não lombadas, né, mas passarelas elevadas, que parece, né, uma lombada. Então, aí nós observamos ao nosso redor várias mudanças significativas, né, nas questões estruturais. Vamos dizer, de 5 anos para cá, né, nós percebemos que houveram muitas mudanças nas questões estruturais, né, a lei que ampara, né, a lei, no caso, que dá direito às pessoas com deficiência, de 2015, ela também fala sobre a estruturação de acessibilidade em todos os locais, né? Não só órgão público, mas também em redes privadas, né, em residenciais, em todos os locais onde transitam pessoas. Então, nós temos, assim, condomínios, né, já com bastante acessibilidade, às vezes até com marcadores, né, táteis ali, que são os marcadores para as pessoas cegas. Oi, Gislene? Professora, a senhora já está passando o slide? Que eu cheguei agora. Não estou tá. passando. É só para mim saber. Estou só dando uma introdução ao assunto, tá? Tá bom, obrigada. Tá joia. Então, assim, tudo isso nós temos hoje porque teve algumas coisas que aconteceram anteriormente. Então, tem todo um processo histórico, né? Tiveram as lutas sociais, principalmente pelas minorias, no sentido associações, né? Lutas de pessoas com deficiência, das pessoas que trabalham com as pessoas com deficiência, no caso, os profissionais, que também entraram em várias lutas, né, sociais por essas conquistas. Hoje eu não vou falar tanto das lutas sociais, né? Hoje nós vamos nos prender mais à legislação e todo o amparo que nós temos até mesmo para reivindicar os direitos da pessoa com deficiência, né? Principalmente no ambiente escolar. Então, nessa aula de hoje, vocês vão lá localizar na seção 2, seção 3, se não me engano, tá errado aqui no slide, tá? Unidade 2, eu coloquei errado aqui. É a última seção da unidade. Então, nós encerramos unidade 1 e unidade 2, né, com este assunto, principalmente de falar dessa trajetória histórica, das leis, né, a nível mundial, e agora, nesta aula, as leis a nível nacional. Então, para que comecemos a conversar sobre essas leis, lá no livro didático de vocês, tem essa situação, né, que acontece com a Ana Carolina, na escola Donícia Maria da Costa, né, que talvez seja uma escola aí fictícia, né, para só ilustrar uma situação que poderá acontecer em outras escolas, né? Então, essa experiência dessa aluna, desse convívio, dessa relação com os professores também, nos mostra possíveis, até mesmo acontecimentos reais que, de repente, né, possamos ter aí na nossa docência, né, nas nossas vivências aí, em algum momento. A orientadora educacional Ivanice é uma das profissionais que assessorava a equipe escolar e acompanhava o processo de desenvolvimento dos estudantes. Para ela, a educação inclusiva é uma abordagem que respeita o pressuposto legal,
Para isso, vem sendo feito investimentos em materiais e profissionais para garantir que dentro da sala de aula o estudante com deficiência possa se desenvolver com sua turma e não apenas que ele tenha garantia de matrícula. Em termos de infraestrutura física, a escola já conta com rampas de acesso, corrimãos, piso tátil, sinalização em braille, nossa, e tantas coisas. Imagina uma escola já ter tudo isso de acessibilidade, né? É um grande avanço. Também foram disponibilizados pelo governo federal vários recursos de tecnologia assistiva, tais como computadores, máquinas para digitação em braille, réguas, lentes de aumento, telescópios, entre outros. Esse conjunto de recursos foi essencial para a qualificação do AEE, que é Apoio Educacional Especializado, realizado nas salas multimeios. A escola também tem o auxílio do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, CAP, vinculado à Secretaria de Educação. O centro é responsável por produzir textos e livros transcritos em braille, formato digital e versão em áudio dos materiais didáticos utilizados pela rede municipal de ensino, de forma a garantir acesso aos estudantes cegos ou com baixa visão. O desenvolvimento do material e dos recursos de acessibilidade para os demais estudantes com deficiência é de responsabilidade das duas professoras do AEE, que trabalham em período integral na escola. Segundo o diretor Marcos, a chegada dessas professoras em 2015 foi fundamental para qualificar o ensino. Ambas são muito proativas, participam das reuniões bimestrais de planejamento e mantêm um contato direto tanto com os professores da sala de aula regular, quanto com estudantes sem deficiência. Então, essa historinha aqui, né, ela nos faz refletir muito sobre a educação inclusiva, sobre todo esse âmbito da educação especial, mas da educação inclusiva no sentido de atos, né, de uma equipe, e até mesmo mudança de postura, viabilização de toda uma estrutura, tanto ali de profissionais, quanto de equipamentos, materiais didáticos, e até mesmo o apoio, né, no sentido de a transcrição em braille, a produção de vídeos com audiodescrição. Então, assim, isso seria o ideal, né? Vocês já conseguiram visualizar algum lugar que vocês, né, já tiveram acesso ou sabem, né, de algum local que tem todo essa infraestrutura, que tem todos esses materiais? Vocês já tiveram algum acesso a algum local educacional, instituto, escola? Vocês já tiveram acesso? Alguém pode contar alguma coisa de experiência que teve? Eu nunca tive acesso, professora. Não, assim, né, com todo esse amparo, né, que a legislação Dessa faz. forma, não. Não, né? Então, Isso, vocês... sempre a maioria que tem são as rampas. As rampas e O banheiro. tipo assim, banheiro associado, apropriado, que tem esse corrimão. Isso. Há mais de estrutura física mesmo, né? Na questão é diferente, né, de você lembrar, né, de como eram os banheiros, que eram todos iguais, e aí nós temos hoje banheiros que têm pelo menos
Um dos banheiros é maior, né? Porque daí para uma cadeira de roda entrar. Isso. Uhum. Então, na própria universidade, né? Vocês veem essa estrutura, né? Na própria Unic, vocês têm essa estrutura lá, né? A questão das rampas, a questão, né? Dos elevadores, dos banheiros acessíveis. E o que mais que vocês observaram? Lá mesmo, no prédio da Unic. Sinalização, vocês conseguiram perceber isso? Tem alguns locais que tem sinalização tátil, né? Tem Isso, sinalização. isso. Essas sinalizações, para nós, às vezes, ela não, né? Ela não faz a diferença ali. Mas para uma pessoa cega que entra ali, né? Com às vezes com a bengala, né? Com o apoio da bengala, e ela precisa se localizar. E é um local desconhecido, se ela tiver essa questão da sinalização tátil, ela vai poder andar bem mais, né, com mais segurança nesse local, mesmo que ela não conheça. Então, assim, a sinalização tátil, ela tem um significado, né, até a questão de virar, até a questão de dar uma parada ali que tem algum impedimento, né, então, tem todo um significado para as pessoas que utilizam essa sinalização. Então, claro que essa historinha aqui, esse modelo seria da escola ideal, né? Vamos pensar numa escola que tivesse tudo isso, né? Tivesse profissionais. Daí nós temos aqui na história 2 professoras que são especializadas, né? Que elas estão ali o tempo todo para dar apoio aos professores na sala de aula. Então, elas ficam numa sala, elas têm a sala do AE, e elas vão produzindo materiais, né? Elas atendem os alunos, é o que acontece, tá? De um funcionamento normal de escolas, da rede regular. As professoras de AE, elas ficam geralmente numa sala, que é chamada sala de AEE, ou sala de recurso, e aí elas produzem materiais, elas estudam, elas verificam a questão de cada aluno, como cada aluno aprende, de que forma. Então, elas precisam estar fazendo muitos cursos, né, estar sempre atualizadas ali. E aí, elas precisam ter o contato com o professor na sala de aula. O professor na sala de aula, ele faz o trabalho na sala de aula ali, mas ele precisa também informar tudo o que acontece para a professora de AEE. Né? Então, ele tem que ter toda uma comunicação e com a coordenação, né? Principalmente, por exemplo, ali está falando mais das questões, né, dos materiais em braille. Então, elas não são elas que vão fazer os materiais em braille. Aí tem apoio de um instituto que faz esse material para essa escola. Então, assim, nós também temos que buscar parcerias, às vezes, porque não conseguimos realizar tudo para atender as pessoas com deficiência. Então, é necessário, sim, também fazer as parcerias para que possamos, sim, promover, né, a educação ali, o desenvolvimento educacional, não só efetivar a matrícula do aluno. É muito interessante, né, que a gente faça essa reflexão antes da gente falar especificamente das leis, porque saber que as pessoas com deficiência, elas têm o direito. Então, não é uma questão de querer fazer ou não querer, né? Ser, por exemplo, gestor numa escola, principalmente escola pública, né? Eu digo que, mesmo que não seja escola pública, particular também precisa alinhar-se às leis. Mas uma pessoa que trabalha numa instituição pública, ela precisa não só efetivar a matrícula, mas precisa estabelecer metas ali,
a curto prazo, né, de emergência mesmo, no sentido de estruturação de uma educação inclusiva no ambiente escolar. E aí nós falamos educação inclusiva no sentido de mudança também de atitude e de postura, né, perante as pessoas com deficiência. Então, é preparar até mesmo outros alunos, os estudantes sem deficiência, também para acolher os alunos com deficiência. Então, é um trabalho muito moroso, ele demora para ser realizado, não é assim em uma semana, né? Às vezes uma escola que não tem nada de educação inclusiva, nada nas normas da educação especial, ela demora algum tempo, né, para se adequar. E principalmente até mesmo os profissionais ali que trabalham demoram um tempo também para compreender que é necessário adequações, que é necessário seguir o que está na lei. Então, vamos lá para frente. Então, lá no início, né, do livro didático de vocês, nessa sessão, vamos conversar sobre as primeiras iniciativas e o papel das instituições assistenciais. Então, nós vamos lembrar lá daquele período lá de segregação que nós conversamos na aula anterior, que vocês lembram, era exclusão primeiramente, depois a segregação, né? Então, as pessoas, elas já não eram mais eliminadas da sociedade. As pessoas, elas estavam num momento ali de ser separadas da sociedade, de ser atendidas, mas separadamente. Então, vamos lembrar destes momentos, principalmente para a gente entender que aqui no nosso país tiveram todos esses momentos, mas o de segregação, ele foi bem marcado, que constituiu até mesmo ao início dos registros históricos da educação inclusiva no país. Então, dispomos de poucas informações, nós não temos quase informações de como tudo isso ocorreu. Então, é difícil nós falarmos assim que foi dessa forma, né, criteriosamente falar como se fosse assim, pensar numa linha histórica com detalhes, nós não vamos conseguir, mas segundo Aranha, né, segundo Cassar, o que nós sabemos? Nós temos as histórias, né, que as pessoas da época ali, os historiadores, pelas pesquisas que fizeram, as pessoas com deficiência, sendo minorias, elas estavam também ali entrelaçadas em outras histórias, né, de outras minorias. Então, nós vamos lembrar, né, principalmente, por exemplo, dos indígenas, né, que sofreram muita na questão de segregação, exclusão e segregação. E aí, as pessoas com deficiência também estão incluídas em várias histórias ali, junto com essas outras minorias, tá? Então, a deficiência lá desde a época do período colonial, né? Nós sabemos que a economia do período baseada na mão de obra escrava, então traziam-se os escravos, né, da África, e aí também as pessoas com deficiência também estavam ali naquele meio, né? Não só indígenas escravos, mas tinham as pessoas com deficiências, né? Os escravos deficientes, aqui que já nasciam os brasileiros, né? No caso, os indígenas brasileiros, vamos falar os indígenas e os brasileiros não, mas os indígenas que já era o povo brasileiro também, que tinham também pessoas com deficiência. Então, presume-se que as pessoas com deficiência faziam parte da população mais miserável, como aponta Silva, né, e Aranha, e que, caso tivessem posses, permaneciam isoladas pelas suas famílias. O fato é que não existia nenhum tipo de medida educacional para elas. Então, as pessoas com deficiência, elas não tinham direito ao estudo.
Elas poderiam, às vezes, ficar até mesmo fora da sociedade, segregadas, mas elas não tinham, vamos dizer, essa pessoa aqui, essa criança, ela tem vontade de estudar. Não, ela não tem direito a estudar, né? Ela é deficiente, então ela não vai estudar. Então, este momento do período colonial, nós temos, né, esses primeiros dizeres, essas primeiras histórias que nos fazem até analisar que as pessoas com deficiência, elas estavam ali no meio de várias minorias e elas sofriam e não tinham direito e eram também escravizadas, né? A primeira iniciativa de criação de instituições educacionais data no período imperial, patrocinadas pelo imperador Dom Pedro II. Então, foram inauguradas no Rio de Janeiro, né? A capital, o Rio de Janeiro era a capital do país na época. Então, nós tivemos 2 institutos inaugurados por Dom Pedro. E foi a pedido de amigos, não foi nenhuma questão assim do Dom Pedro se interessar pelas pessoas com deficiência, não. Foi até mesmo a questão de uma certa atitude política de agradar alguns amigos. Então, Dom Pedro, ele fundou, né, no caso, ele instituiu o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né? Isso foi em 1854. E depois, em 1857, ele fundou também o Instituto dos Surdos Mudos, que era chamado assim na época. E hoje nós temos um Instituto Nacional da Educação dos Surdos, que é o INES, né? Se vocês procurarem depois aí a página do INES, é muito interessante, né? É INES, INES, tá? Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Isso foi em 1857, no Rio de Janeiro. Então, a pedido de amigos, Dom Pedro, né, quis agradar ali um grupo de amigos, ele fundou esses 2 institutos. E aí nós vamos pensar nessa fase da segregação, que as pessoas, as famílias, elas não queriam a pessoa com deficiência, né? Elas não queriam cuidar daquela pessoa. Elas não tinham a questão de querer cuidar. Então, a época da segregação, as pessoas eram levadas a algum lugar, né? Para um asilo, para um instituto. Então, isso, Dom Pedro, ele pensou em agradar também as pessoas que não tinham nem o que fazer, como cuidar da criança com deficiência. Então, eram levados para esses institutos e eles ficavam ali a vida toda, né? Até morrer, às vezes. Esse período guarda características do momento da segregação, como nós já falamos, no qual predominava a estratégia da institucionalização, pois ainda que no início as instituições declaravam ter finalidade educativa, aos poucos elas foram se revelando como asilos para pessoas com deficiência. Mesmo tendo esse caráter, né, de escola, de instituição, instituto, né, como nome lindo, né, instituto, mas no final das contas eram como asilos, né, então as pessoas elas ficavam ali até o final da vida, né, às vezes ela chegava ali na idade ali da infância, mas ela perdurava até o final da vida. E aí, no começo do século XX, né, nós tivemos aí a admissão de alunos com deficiência intelectual, né, condicionada à avaliação de sua capacidade para o aprendizado. Então, seria necessário, né, fazer testes, né, por exemplo, com uma criança que apresentasse alguma incidência, alguma irregularidade ali mental, era necessário fazer testes com essa criança, né? Então, lá em 1917, a ideia de eugenia,
que daí nós vamos lembrar também da questão racial, né? Eugenia não só racial, mas de deficiência também, tá? A questão racial e de deficiência, ela foi muito utilizada ali em São Paulo, né? Por exemplo, pelo setor de saúde pública, que tinha como objetivo prevenir a degeneração racial. Isso é algo, assim, que nós não imaginamos, né, com as nossas mentes abertas que temos hoje, como isso era comum na época e como as pessoas aceitavam essa ideia, né, de segregação, né, de separação de pessoas na questão de deficiência e na questão racial. Né? A deficiência aparece neste momento como algo a ser curado, pelo menos minimizado. Então, a deficiência nesse momento era algo como se fosse uma doença, tá? Não era algo assim que precisaria de um cuidado especializado, mas como uma doença. Tanto a medicina quanto a psicologia contribuíram para a seleção das crianças supostamente mais aptas para frequentar a escola, com a respectiva exclusão dos demais. Então, assim, o enfoque que sustentava as ações dirigidas a esse público específico era assistencial e médico, e não educacional. Então, a prioridade era o olhar clínico, né? Então, pela psicologia, pelos exames médicos, e não o olhar pedagógico, o olhar educacional. Então, era mais preocupante em saber o que aquela criança com deficiência ela tinha e o que poderia fazer no sentido de ser curada, do que preocupar-se o que ela estava aprendendo e como estava aprendendo. Então, não era significativo saber se a criança estava ou não aprendendo, né? E sim pela visão totalmente clínica e patológica. E aí, nesse momento, né, de integração, né, que começa, né, a ter a participação, a entrada das crianças com deficiência nas escolas, mas com todos esses requisitos, né, de testes, de saber se era capaz, né, de participar de um ambiente educativo, aí nós temos, né, o surgimento das classes especiais, que daí surgem também outras instituições que têm esse foco em classe especial. Então, nós temos aí, por exemplo, né, a APAE, Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais, né, o Instituto Pestalozzi, que são instituições que elas, no caso, elas acolhem, né, todas as crianças com deficiência. Então, os chamados alunos com problema, né, os alunos que eram tidos como algo assim impossível, né, para o professor da rede regular, então era direcionado a esses institutos, a APA e o Instituto Pestalozzi. E no Brasil, né, que nós estamos falando desde o início, lá desde a época de Dom Pedro, o Ministério da Educação atuava pela proposta de campanhas nacionais para a educação de deficientes, né? Então, nós tivemos aí a lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, de 1961, a primeira LDB, né, foi em 1961. Aborda pela primeira vez os direitos dos excepcionais, chamado excepcionais, nem pessoas com deficiência, nem PNL, era esse o nome, né, dado às pessoas com deficiência nessa época, excepcionais. A educação defendendo seu ingresso preferencialmente na escola comum. Essa opção reforçou a lógica do encaminhamento às escolas,
e serviços, né, especializados, valorizando os saberes clínicos. Então, aqui, mais uma vez, né, nós voltamos, né, que é necessário, sim, comprovar a deficiência, saber o que é aquela deficiência, tudo por uma visão clínica, e relegando a educação como uma das possíveis formas de reabilitação a serem disponibilizadas quando possível. Então, aqui nós temos uma luz no fim do túnel, com essa LDB, começa uma preocupação, né, no sentido pedagógico, no sentido ali de ensino e aprendizagem da criança com deficiência, porque até então era só mesmo um olhar clínico, tá? Então, essa lei LDB de 1961, que foi ali o primeiro olhar pedagógico, né, que teve para a criança com deficiência. Em 1981, né, nós tivemos, que foi proclamado pela ONU, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Vamos falar da forma que falavam antes, tá? Trazendo mais uma vez o tema para o centro das discussões. Então, esse ano teve várias discussões sobre as pessoas com deficiência, né? Então, aí nós desde a Constituição lá de 1988 e depois a LDB de 1961, enfatizou o direito de todos à educação, né? Então, desde lá da Constituição, prescrita, que já estava lá, todos têm direito à educação. Com esse dizer, nós não precisaríamos de nenhuma outra lei. Com esse dizer, as pessoas com deficiência deveriam já lá, desde 1988, já ter acesso à escola sem nenhum problema e empecilho, né? Mas não foi assim que aconteceu, né? Então, postulando o princípio da igualdade, permanência de todos na escola, como era bonito, né? Lá em 1988, tudo isso estava lá na Constituição. E define também o atendimento educacional especializado, o AEE, como um dever do Estado e ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na década de 1990, foram lançados importantes documentos internacionais. Nós vimos naquela aula, né, que tivemos várias conferências a nível mundial que tiveram essas discussões. Então, o Brasil, depois lá em 1990, que realmente foi ter assim uma participação mais efetiva, até mesmo nessas conferências, né? E aí, com todos esses documentos internacionais que reafirmam o direito das pessoas com deficiência, e nós vamos lembrar lá da Declaração de Jontier, em 1990, a Declaração de Salamanca, em 1994, e aí, em 90, é aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a ECA, né? O ECA, né? Que é o Estatuto. O ECA foi pela Lei 8.069, que marca um compromisso da sociedade brasileira com a defesa de direitos e a compreensão das crianças e adolescentes e sem deficiência como sujeitos desses direitos. Então, foi uma afirmação, né? Reafirmar aquilo que já estava na Constituição, aquilo que já estava sendo discutido em conferências mundiais, que já estava em declarações a nível, né, mundial também. Então, várias conferências, né, que tiveram aí a Declaração de Jontier, a Declaração de Salamanca, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas elas já diziam que é necessário, sim, né, que estabeleça os direitos, né, às crianças com deficiência e sem deficiência a terem acesso escolar, a gozarem desses direitos. E aí, no 1994, é lançada no Brasil a Política Nacional de Educação Especial. Então, olha só, nós tivemos um
uma trajetória longa até ser lançada essa Política Nacional de Educação Especial. Isso lá, Dom Pedro II, ele já tinha lá fundado 2 institutos, em 1854 e 1857, e só em 1994 nós fomos ter um documento, né, que teve mais um amparo legal para as crianças com deficiência, que foi a Política Nacional de Educação Especial, com forte caráter conservador ainda, defendendo o acesso às classes comuns. Apenas aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Mesmo que tenha tanta coisa boa, né, nessa Política Nacional de Educação Especial, né, que veio com todos esses dizeres de acesso, de educação para todos, né, ainda tinha uma orientação de que era necessário que o estudante com deficiência, ele precisaria ter condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares. Então, nós já entramos aqui, naquele momento lá, não da segregação, mas já passando, né, para aquele momento da integração, que o aluno começou a se ver ali, o aluno com deficiência, ele começou a perceber que ele que precisava, né, se adaptar ao meio que ele estava. Então, no sentido, não tinha uma estrutura na escola que amparasse ali o seu conhecimento, que amparasse o seu aprendizado, mas era ele que teria que se adaptar a tudo que estava à sua volta. E aí nós vemos isso, que são ideias da integração. Então, ele tinha que acompanhar, ele tinha que se adaptar, né, para chegar ao nível dos ditos normais, né? Mais uma vez reforçou a ideia de que a educação de alunos com deficiência é responsabilidade exclusivamente da modalidade da educação especial e não da escola comum. Então, teria educação especial, teria lá a PAI, o Instituto Pestalozzi, então, esses lugares é que seriam responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. A escola regular não queria ter até mesmo essa bagagem, vamos dizer assim, esse problema. Então, em 1994, mesmo tendo um avanço, mas ainda nós temos ainda as ideias predominantes ainda tradicionais, no sentido de não viabilizar de uma forma de qualidade, de uma forma que poderia desenvolver melhor todas as capacidades, né, todas as habilidades daquele estudante com deficiência. E aí nós temos em 1996, né, como nós já falamos lá, de 1961 para 96, nós tivemos uma outra reformulação da LDB. Então, primeiramente, né, ela surgiu, né, a primeira LDB em 1961, e aí em 1996, nós tivemos uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que fala o seguinte especificamente para esse contexto da educação especial: a oferta de ensino especializado sempre que necessário e o início da oferta da educação especial na faixa etária de 0 a 6 anos de idade. No entanto, ainda não assume um compromisso claro com a inclusão escolar, ao defender um ensino segregado em classes ou escolas especiais, quando não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.
Então, vamos pensar num aluno, por exemplo, com síndrome de Down, que nessa década, né, de 90, realmente os estudantes com síndrome de Down, eles não ficavam na escola regular. Eles ficavam todos matriculados na escola especial, tá? Na APAE. Então, de 96, né, com a LDB, esse aluno não poderia ficar somente lá na APAE. Ele precisaria também estar matriculado numa escola regular. Ele poderia estar, por exemplo, na escola regular, participar da sala de recursos, mas ele não teria ainda a sala de recursos, mas teria a sala especial para ele participar, tá? As salas de recursos ainda, elas não tinham ainda como são hoje, tá? Nessa década, ainda tinha uma importância as salas especiais, que eram as salas especiais para esses alunos, principalmente síndrome de Down, deficiência intelectual, né, ou deficiência mental. Eles não ficavam na sala regular, eles ficavam numa sala especial, tá? Então, continuava a segregação, eles estavam no ambiente educacional e poderiam ter a convivência ali com os estudantes sem deficiência, mas isso não acontecia. Então, estava ainda no momento de segregação ainda. Tinha ainda resquícios dessa ideia da segregação nesse momento. Então, há controvérsias do uso do termo prioritariamente, né, com a Constituição Federal de 88 e a própria LDB, que diz ensino fundamental obrigatório para todas as crianças. Então, esse prioritariamente não era considerado. Então, existiam as salas especiais em que esses alunos ditos, né, que não eram normais, eles eram matriculados e eles eram acompanhados ali por um professor para atender a todas as deficiências ali juntas, né? Então, poderia ficar, por exemplo, um cego, um surdo, um aluno com síndrome de Down, todos eles juntos numa sala especial. E isso não estava claro, né, segundo a LDB e segundo a Constituição Federal, no sentido de coerência entre os dois documentos, né, de ter a questão de ser um lugar mais inclusivo, no sentido de não só do aluno ser matriculado, mas dele participar efetivamente, né, de todas as atividades escolares ali que existiam. E aí nós temos a Organização da Educação Nacional e seus níveis e modalidades. A Educação Nacional, ela organiza-se, né, em níveis e modalidades de ensino. Então, os dois níveis da educação escolar são a educação básica, né, que aí nós temos os níveis, que é a educação básica e ensino superior. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então, isso faz parte da educação básica. O ensino superior não faz parte da educação básica, ela é um outro nível, tá? E aí nós temos várias modalidades, né? Nós temos a modalidade, por exemplo, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância. Esses tipos aqui de modalidades, eles não vão ser assim independentes. Essas modalidades aqui, elas precisam estar inseridas dentro da educação básica e do ensino superior, tá? Então, as modalidades, elas não acontecem sozinhas, tá? Não acontece. A educação profissional e tecnológica não acontece por si só.
ela precisa ter uma estruturação da educação básica, né? Ela pode acontecer, por exemplo, uma instituição que trabalha o ensino médio com a educação profissional e tecnológica. Então, ou, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que vai ter aqui todos esses níveis, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação do campo, ela precisa ter todos esses níveis, né? Educação básica e o ensino superior. E a educação à distância. A educação à distância, nós vemos que há um foco maior no ensino superior, né? Nós não temos, por exemplo, escolas à distância, né? Para as crianças, por exemplo, ainda não existe. Mas isso pode ser algo assim, uma tendência para o futuro, né? Mas, por exemplo, nós temos o ensino superior à distância. Essa forma que nós estamos tendo as aulas, ela é, de certa maneira, até mesmo, né, dessa modalidade agora à distância, né? Porque por causa, né, dessa pandemia e tudo mais, nós estamos, né, nós tivemos que adaptar a nossa maneira de trabalhar. Então, nós acabamos entrando aqui temporariamente dentro da educação à distância, né? A modalidade de educação à distância. Mas todas essas modalidades aqui, elas precisam, né, obedecer os critérios da educação básica ou do ensino superior. Elas precisam inserir em uma desses níveis, ok? Uma outra coisa que eu não falei é sobre a educação básica, que a LDB, até mesmo um slide que eu falei sobre a questão, né, do ensino obrigatório de 6 anos, nós já temos uma outra lei que ampara que a obrigatoriedade é aos 4 anos de idade. Então, a LDB de 96 para cá, ela teve muitas atualizações. Então, nós temos algumas, né, atualizações quanto à idade também. Então, não só de 6 anos, mas para 4 anos, né? O ensino obrigatório. A criança precisa ser matriculada aos 4 anos de idade. Na educação infantil. E depois, no ensino fundamental, obrigatoriamente aos 6 anos. Então, teve também essas mudanças, né, na LDB de anos para cá, né, com todas as atualizações que foram sendo refeitas. E agora eu pergunto para vocês acham que tem alguma diferença, né, que se há alguma diferença, se não tem diferença, ou se tem, quais são as diferenças entre educação inclusiva e educação especial? Por tudo que eu falei até agora, o que vocês acham que diferencia esses dois campos aí? Um de cada vez, gente. Não precisa apavorar, não. Vocês acham que tem diferença? É tudo igual? Alguém quer falar? Tem diferença, sim. Tem? O que você acha, Celina? Tem. Eu acho que a educação inclusiva, ela... Como que eu posso dizer? A educação... Peraí. Tá, Eu acho que a educação inclusiva, ela inclui o aluno no meio dos outros e trata da limitação dele, mas ensinando. E a especial, eles acabam separando eles, não tem o devido, não aprende da mesma forma, mais ou menos isso. Não sei explicar, mas eu entendi algumas coisas. Uhum. Isso também que eu ia falar. Tá, alguém mais? Então, para a gente lembrar o que eu falei agorinha, né? Sobre a educação especial, ela é uma modalidade.
né? A educação inclusiva, ela não é uma modalidade. Então, a educação especial, ela não é exatamente, né, o que vocês falaram no sentido de excluir, de não excluir, tal, de... Não nesse sentido. Ela é uma modalidade dentro da estrutura lá de educação, tá? Ela pode, a educação especial, ela pode ter alunos lá, por exemplo, numa escola especial, ou ela pode ter alunos numa escola regular. Por exemplo, aqui em Cuiabá, nós temos, né, a escola SEADA, que é uma escola especial de alunos com surdez. Então, essa escola, ela é amparada, né, pela modalidade educação especial, né? Mas ela precisa lá dentro da escola ter a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, ela precisa ter as modalidades, ela precisa ter os níveis, né? E a modalidade dela é dentro da perspectiva da educação especial. Ela não é uma educação do campo, não é uma educação tecnológica, não. É dentro da educação especial. Mas lá dentro dessa escola, precisa ter ações, não só dizer que é educação especial, mas precisa ter profissionais especializados, né? Precisa ter formação continuada para esses profissionais, precisa ter mudança de atitudes, no sentido de como acolher o aluno, como trabalhar com o aluno com deficiência, como lidar com a família, como conversar com a família desse aluno, né? Como trazer a família para a escola para até mesmo confraternizar, ter os momentos de reunião, ter esse vínculo também com a família e tudo mais. Então, isso já faz parte do trabalho, né, dessa organização em torno de uma educação inclusiva que vai mudar a forma das pessoas enxergarem a outra, das pessoas terem mais sensibilidade, ter uma forma de educação diferenciada, voltada para as competências e habilidades, né, da criança com deficiência, não olhando primeiramente a deficiência, mas olhando ali a pessoa, né, centrada na pessoa, centrada em suas capacidades e habilidades, né, como ela pode aprender. Então, tudo isso, todos esses essas estratégias, todo esse modo de pensar diferenciado, ele faz parte de uma ideia da educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva, ela é mais abrangente, né? A educação especial, ela é uma modalidade ali dentro da estrutura da educação, mas a educação inclusiva, ela tem a questão de tomada de atitude, né? Até mesmo mudança de atitude, mudança de consciência, de pensamento, até mesmo a postura, né, docente, a postura, né, do docente, do gestor, de como trabalhar com esses alunos, é muito mais amplo, né, e nenhuma desmerece a outra, né, nós precisamos das duas para fazer um trabalho diferenciado com os estudantes com deficiência, tá? Nenhuma é melhor que a outra, não tem como, são diferentes, mas é necessário sim, né, que tenha, sim, as duas formas, né, para que tenha a organização da educação especial, a organização, a estruturação ali da educação especial, mas com um amparo, até mesmo dos estudos, da conscientização da educação inclusiva. Vocês conseguiram entender? Agora sim. Deu para, né? Então, claro que vocês vão ler muito mais sobre isso, né? Isso aqui é só
uma pontinha do iceberg, tá? Que a gente está discutindo agora, mas vocês vão poder ler mais sobre o assunto, com exemplos, né? E até mesmo através da história, vocês vão entender mais essa diferença de educação inclusiva e educação especial, tá? Então, a educação inclusiva, ela também abrange até mesmo as lutas, né, sociais, tudo que as pessoas com deficiência fizeram, né, para que tenha uma mudança hoje, né, que nós vemos, nós percebemos que houveram grandes mudanças. Então, dentro dessa perspectiva da educação inclusiva que vem desde lá do início lá do Império no nosso país, né, então tiveram vários acontecimentos para que hoje tivéssemos, né, o que temos hoje, que é uma educação inclusiva que está em processo ainda, mas que pode avançar mais e pode chegar, né, a ser um dia, de repente até mesmo o nosso país ser aí modelo para outros países, né, dentro dessa perspectiva da educação inclusiva, e trabalhando dentro dessa modalidade da educação especial que nós temos hoje, ok? Deixa eu avançar aqui. Então, nós temos também algo muito importante, né, nessa unidade, nessa sessão, que é o Plano Nacional de Educação de 2014. O Plano Nacional de Educação de 2014, né, ele traz uma das metas desse plano, são 20 metas, ele é constituído por 20 metas, e uma dessas metas, né, fala sobre a perspectiva da educação inclusiva, né? Dentro da modalidade, até aqui no Plano Nacional fala dessa forma, né? Em 2014 é aprovado, né, o Plano Nacional de Educação, com prazo de 10 anos, então ele vai de 2014 até 2024, e aí há uma meta específica para tratar da modalidade de educação especial e na perspectiva da educação inclusiva. A meta 4 desse plano, né, PNE, que nós chamamos, PNE de 2014, a meta 4, né, tem o seguinte dizer: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Então, o que está dizendo aqui nessa meta? Vocês lembram lá da história do primeiro slide que nós falamos, nossa, essa escola é ideal, essa escola tem tudo. Então, essa meta aqui seria essa escola ideal que nós vimos lá naquela primeira historinha. Então, a escola que tem todo o acesso para o estudante ali, o acesso arquitetônico, que ele já chega na escola, antes teria uma escadaria, mas ele chega e tem uma rampa para ele subir, né? Falando de um cadeirante ou uma pessoa com deficiência física que precisa de uma mobilidade, né, mais adequada. Então, ele chega na escola e já vê uma rampa com corrimão e consegue entrar na escola. E aí ele entra, né, vai ao banheiro e tem o banheiro acessível, né? Então, e chega na sala de aula, tem o professor, tem ali, né, de repente uma carteira adaptada, né, pela sua necessidade, ou cadeirante, né, que precisa de uma mesa especial, porque aquelas carteiras não vão dar certo para ele, né, colocar e encostar ali a cadeira para escrever, então aí às vezes precisa de uma mesa especial.
ou então é para uma pessoa que tem problemas motores, né, ali da coluna, nas pernas, e que precisa de um assento, né, que tem ali, por exemplo, um assento melhor para ele. Então, vamos pensar numa escola ideal daquela historinha, né? Então, essa meta 4, ela vai descrever que todas as deficiências, sejam as pessoas com deficiência, os transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, aqui entra as pessoas, né, superdotadas, né, os alunos com superdotação, elas precisam ter um acesso, né, viabilidade ali, arquitetônica, pedagógica, né, um apoio especializado de profissionais que saibam atendê-los, que saibam como atender esses alunos e saibam como estruturar atividades, como planejar as aulas para atender esses alunos. E as salas de recursos multifuncionais, né? Então, as salas de recursos, elas precisam ter ali os equipamentos adequados também, a impressora em braille, o computador adaptado à pessoa cega, com programas, né? Que ele possa usar um computador e ter ali o áudio, né? De tudo que ele está fazendo, tudo isso, né, para viabilizar o aprendizado. Então, às vezes, o aluno cego, ele precisa sim, né, aprender até mesmo, principalmente, não só baixa visão, mas o cego, né, o cego que não tem nenhuma forma ali de visão, não tem resquícios de visão, que não é baixa visão, e aí ele precisa, por exemplo, fazer seus trabalhos escolares, e nenhum outro computador da escola tem acessibilidade. Então, numa sala de recursos, né, ele pode ter o acesso a uma máquina que tenha essa acessibilidade para ele, né, que seja ali, de repente, teclado com braille, e ali tenha o programa. Nós temos alguns programas como o DOSVox, né, que é um programa de voz ali, tudo que ele for fazer no computador vai ter um retorno de áudio para ele saber o que ele está fazendo e o que ele quer fazer. Então, um acesso, né, deste aluno, por exemplo, cego, para fazer uma atividade, e até mesmo para ele desenvolver depois também o seu trabalho, né, fazer numa máquina em braille, fazer pelo computador mesmo. Então, ele vai poder participar da mesma forma que o outro estudante sem deficiência, porque no outro dia ele vai entregar o trabalho que o professor pediu, somente com uma diferença, vai estar em braille, né? Aí vai ter o profissional especializado que vai fazer a transcrição desse trabalho em braille que o cego produziu, né? Então, claro, para uma estruturação desse nível, nós precisamos fazer muitas cobranças, né, pela legislação, para que essa meta aconteça de fato. Então, essa meta é de 2014 a 2024. Então, o Plano Nacional de Educação traz ainda 19 estratégias, né, por meio das quais essa meta deve ser concretizada, que tratam, entre outros assuntos, de repasse de verbas, acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, e o atendimento educacional especializado, educação bilíngue para surdos, ampliação das equipes de profissionais da educação e fomento de pesquisas. Então, para saber como está o andamento, né, dessas estratégias dentro dessa meta, então existem as estratégias de como conseguir alcançar esse objetivo dessa meta. Então, como saber se está caminhando, se não está, se está chegando, né, aos objetivos? Então, existem também as pesquisas que são realizadas, né, o fomento de pesquisas
que incentiva a muitos professores serem pesquisadores e também participarem, né, desse fomento de pesquisas dentro dessa meta. Então, o Plano Nacional de Educação, ele tem várias metas lá de várias modalidades ali, né, para a educação do campo, educação profissional tecnológica, para a educação indígena, para a alfabetização de jovens e adultos. E aí tem essa meta 4, que é especificamente para a educação especial, no sentido de viabilizar toda uma estruturação dentro da educação especial para que mude realmente, né, todo um comportamento, toda uma estruturação de uma escola, e até mesmo com profissionais formados, especializados, e que chegue a uma educação efetivamente inclusiva dentro do ambiente escolar. Esse é o Plano Nacional de Educação, tá? Vocês vão estudar muito mais sobre Plano Nacional de Educação. Dentro desse assunto, somente essa meta 4 que nós estamos discutindo, mas se vocês tiverem curiosidade, né, o Plano Nacional de Educação, ele é acessível, se você colocar no Google, é só colocar no Google, você vai ter acesso ao plano na íntegra, tá? Então, outra coisa, né, que nós falamos de pesquisa também, né, que há esse apoio à pesquisa e de saber, né, como anda a questão das pesquisas, de saber como é o Plano Nacional de Educação, como está alcançando essas metas, como está se alcançando todas as estratégias das metas. Eu quero saber se você sabe consultar os dados do censo escolar, por exemplo. Se você não sabe consultar, né, é muito fácil consultar os dados, né, do censo escolar. Então, para quem é estudante ou já é profissional da educação, né, você pode entrar no site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, como exemplo, né? Aí você segue um link para a sinopse. Aqui tem a sinopse aqui, tá? É só colocar INEP lá no Google, que vai estar lá embaixo, já aparece lá o site para você entrar. E lá você pode baixar, por exemplo, planilhas de dados, né? Sobre as matrículas, sobre a educação básica, né, o quantitativo de estudantes na educação básica. Então, em 2017, né, tinha aproximadamente na educação básica 43,8 milhões de alunos, estudantes matriculados. Né? Então, você tem esses dados aqui com acesso, né, bem fácil, e de saber como é o cenário da educação, né, no nosso país. E aí nós temos ali em torno de 897, com os dados de 2017, 897 mil alunos e alunas público-alvo da educação especial. Então, quando a criança é matriculada na escola, se ela tem uma deficiência, né, se os pais já sabem que ela tem uma deficiência, né, porque muitos pais às vezes descobrem depois, mas se os pais já levaram ao médico, já tem até o laudo médico e tudo mais, entra nessa contagem aqui, ó, feita pelo INEP, tá? Então, aqui em 2017, foram matriculados 897 mil alunos, né? Da área ali, da modalidade de educação especial. Então, foram todos matriculados em escolas comuns, né, que são as escolas regulares. Cerca de 2% de todas as matrículas. Então, de 43,8 milhões, né, 897 mil alunos têm alguma deficiência, né, ou superdotação, ou até mesmo algum autismo, alguma coisa que tem amparo legal pela legislação de 2015, né,
de ser um aluno que precisa de um apoio especializado. Então, 2% dessas matrículas são de alunos que precisam de um olhar diferente, né, de um olhar especializado, de um profissional especializado ou adequações no ambiente escolar. Então, esses dados são fáceis, né, muito fácil você ter acesso a esses dados pelo site do INEP, tá? Ele é bem acessível. Então, gente, encerrei o meu conteúdo. Agora nós vamos conversar um pouquinho, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida referente ao conteúdo, mas no segundo horário eu vou estar aqui, né, para tirar as dúvidas referente aos conteúdos, mas eu quero esclarecer algumas coisas quanto às atividades parciais e a avaliação oficial 1, que será no dia 28 de abril, né, sem ser nessa próxima terça-feira, que será dia 21, que será feriado, que não teremos aula. Nós teremos na outra semana, no dia 28 de abril, a avaliação oficial 1. E essa avaliação, ela será realizada no portal. Então, como vocês já fazem, muitos de vocês fazem ali as atividades no portal da sessão, de cada sessão vocês têm lá atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, né, lá da sessão. Eu vou disponibilizar também a avaliação oficial, né, que eu mesma vou elaborar para vocês. Eu vou colocar lá no primeiro encontro, onde eu coloco lá o link para vocês terem acesso à aula, eu vou colocar lá a avaliação para vocês desenvolverem dentro do próprio portal. E aí vocês vão fazer da mesma forma que vocês fazem as atividades lá, a atividade da sessão, vocês vão fazer a avaliação oficial 1, tá? Ela vai estar lá o nome, avaliação oficial 1, e aí vocês vão clicar e vão respondendo pergunta por pergunta. Vai ter lá opções, por exemplo, se for uma pergunta de múltipla escolha, aí tem o enunciado da pergunta e as opções, e aí você vai clicar e enviar, tá? Mas aí, como avaliação oficial, vocês não terão, por exemplo, várias tentativas como nos outros, né, nas outras atividades que vocês têm. A avaliação oficial, aí vocês têm somente uma tentativa, tá? Então, é preciso fazer com muita atenção. E aí, nós temos lá a estrutura da avaliação oficial. Como vocês ainda não realizaram nenhuma avaliação, é necessário que eu esclareça como que é a avaliação oficial dentro, né, da estrutura da universidade. Então, nós temos mais ou menos ali em torno de 13 questões objetivas, tá? Sempre tem essa estruturação. 13 questões objetivas de múltipla escolha e pelo menos 3 questões discursivas, tá? Então, ainda nós estamos avaliando se nós vamos fazer 12 questões de múltipla escolha objetivas, né? E pelo menos 3 discursivas ou uma só discursiva, tá? Por quê? As discursivas, elas têm que ter pelo menos 30%, né, do peso ali da nota total. Então, por exemplo, 1.000 pontos, eu posso colocar numa discursiva 300 pontos, tá? E os outros 700 pontos serão distribuídos para as questões objetivas, as de múltipla escolha, tá? Então, a avaliação oficial, ela não será somente no horário da aula, esse horário de 7 às 10, né? De 7 às 8h40 e de 8h50 às 10 da noite. Não, ela será disponibilizada por mais horas para vocês, tá? Então, vocês vão ter um tempo
a mais aí para realizar a prova, né? Só que daí não terá tantas tentativas, né? Essa questão da tentativa também a gente ainda vai definir também, né? Na questão de ser só uma tentativa, e aí vocês já enviam e já está enviado, tá? Então precisa ter muita atenção nessa questão da realização de cada questão. E por isso vocês precisam de um tempo a mais, não somente dessas 4 horas de aula, tá? Então, as pessoas também que ainda não enviaram todos esses trabalhos, atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 4, né, que somando 100 pontos, 250 mais 400 mais 250, dá o total de 1.000 pontos de atividades parciais, tá? Então, nós temos aí atividades parciais e a avaliação oficial, tá? Então, somam-se 2.000 pontos, né, que vocês precisam A ter. minha falta só atividade 4. Tá, então quem tá faltando alguma atividade, corre essa semana, tá? Eu vou deixar, assim, que vocês tenham aí até o final da semana para me entregar. Quem ainda não conseguiu entregar, eu vou deixar ainda mais um tempinho, tá? Eu não vou ser tão carrasca, assim, no sentido, né, de não aceitar, tá? Quem tá faltando, quem ainda esqueceu alguma atividade para trás, ou então fez de uma forma que foi corrida e quer refazer, também pode, tá? Porque é um resumo, por exemplo, analítico, né? Eu falei para vocês procurarem uma notícia jornalística e tudo mais, mas não é só colocar, copiar e colar aquela notícia jornalística, tá? E embaixo escrever 2 linhas falando da notícia. Não. Um resumo analítico é você ler a notícia, você referenciar, de repente você até usar ali alguma parte da notícia dentro do seu texto, entre aspas, é claro, mas você vai precisar desenvolver ali um discurso, né? O que você entendeu, o que você pensa sobre aquela notícia, os seus argumentos, tá? Então, não é só copiar e colar, tá? Eu vi alguns trabalhos e, de repente, essa semana, aí, de repente, vocês podem receber de volta, tá? Para refazer, porque não quer dizer que vai ter os 250 pontos. Então, as pessoas que fizeram de uma forma ali corrida, de uma forma que não foi a melhor forma, né? Se puder, refaz o trabalho, tá? Eu vou receber de novo, tá? E aí nós temos a atividade 3 também sobre o filme Black, que tinha o valor de 400 pontos, tá? Então, não era só contar como foi o filme, tá? Então, era um resumo analítico que você precisava ali, dentro das perguntas que eu coloquei para vocês precisavam desenvolver um texto ali sobre o filme mais coerente, com argumentos, né? E não de uma forma só de contar o filme. O filme eu conheço, eu sei o que é o filme, né? Então, assim, ler um monte de textos e só ver uma contação, né, do que foi o filme é algo muito comum. Então, não vai valer 400 pontos. Não vai ter o merecimento de 400 pontos, tá? Então, é legal que vocês desenvolvam, né, com mais atenção, né, os textos. Às vezes as pessoas não conseguem colocar no Word, coloca lá no corpo da mensagem, tudo bem, eu tô aceitando, tá? Tranquilamente, às vezes, né, tem pessoas que têm problema ali com o Word, que não conseguem ter acesso ao Word, tudo bem. Mas é necessário na escrita ali, eu estou analisando a escrita, tá? Não é questão de analisar pontuação, não sei o que, não. Eu estou analisando os argumentos, todo ali que você desenvolveu dentro do texto, tá? Principalmente, né, pelas nossas discussões, por todas as aulas. Então, em um texto, você pode falar muitas coisas, né? Então, tem pessoas assim que faz ali, vamos dizer, metade
da folha e não desenvolve ali o proposto da atividade, tá? Alguém quer falar? Eu quero, professora. Sim. Como a gente não tem como saber assim qual estava assim, tá atendendo a expectativa da senhora, tem como a senhora mais ou menos exemplificar para a gente poder entender como que é essa análise que a senhora quer? Tá, principalmente o resumo analítico, né? Isso. Tá, vamos falar lá do filme primeiro. Tá, o filme. Você assistiu o filme. Então, durante o filme, até você pode fazer algumas anotações. Porque a gente esquece mesmo, né? Você tá ali assistindo e passa, as ideias vão passando. Então, faça um rascunho, faça algumas anotações ali das principais partes que você, né, que você quer falar no seu texto e tal. E aí, de repente, lá no resumo analítico, aí você vai começar a estruturar. Aí você quer falar principalmente da atuação daquele professor, como que foi essa atuação dele, né? Então, você vai, no seu texto, no seu resumo analítico, você quer focar na postura do professor, né? Então, dentro daquelas perguntas que eu fiz para vocês, você pode desenvolver, né, pelas perguntas, mas também ainda você quer falar algo mais que a postura do professor, né? Então, ele tinha tanta disciplina, né? Ele queria educar a menina de uma forma geral, ele não queria só que ela aprendesse as coisas, mas ele queria que ela aprendesse a ser uma pessoa que tivesse ali um comportamento para comer, para lidar com as outras pessoas, né? Ter uma educação de verdade ali. Então, aí você quer falar dessa postura do professor. Então, você vai falar algumas cenas do filme, mas você vai falar pelo seu entendimento, né? Você não vai falar somente contando o filme, mas pelas cenas que passa o professor, né, ali lidando com a menina ali na infância, né, e toda aquela luta que ele fez, né, para ensinar a menina a comer, para ensinar a menina, né, a sentar na mesa. Então, você vai desenvolver ali as suas ideias, né, as suas opiniões e falando das cenas, por exemplo. Entendeu? Como que seria dentro da visão Seria, aqui? mais grosseiramente, seria o que eu achei do filme, digamos assim. E você entendeu, que você compreendeu, né? É uma visão analítica, é de análise, né? Então, o que você analisa, né? Dentro até mesmo das leituras que vocês vêm fazendo da disciplina. Então, de repente, você pode citar algum autor que nós já estudamos aqui, dentro daquele contexto que você estiver falando. Você pode falar as suas ideias, né, baseadas em alguém que você já leu também. Isso tudo faz parte dentro de uma análise, dentro de um texto, de um resumo analítico. Tá. Certo? Então, dentro de dessa outra proposta da atividade 4, vocês escolheriam, então, uma reportagem lá, uma notícia que tivesse algo falando sobre educação especial, sobre algum projeto, né, inclusivo e tudo mais. Tá, eu achei a notícia. Eu vou ler a notícia e entender a notícia. E aí eu vou falar dessa notícia e vou dar a minha opinião também. Então eu vou, como se eu não li a notícia, outra pessoa não leu, seus colegas não leram. Mas aí você vai escrever um texto como se estivesse apresentando essa notícia e vai falar também o que você pensa sobre essa notícia. Qual as suas observações, qual a sua opinião sobre essa notícia,
tá? Então, isso é um resumo analítico. Você vai apresentar, por exemplo, o filme, a notícia, mas você também vai colocar a sua opinião sobre aquele filme, sobre aquela notícia, tá? Então, assim, os dizeres, eu acho, tal, não é muito legal você colocar no texto, mas eu penso que, né, eu analiso que, pode ser em primeira pessoa, não tem problema, tá? Mais alguém? Doutora, eu peguei aqui, não sei se é uma notícia, mas eu peguei sobre a Viviane Lima, que ela teve 2 crianças com microcefalia. Eu posso estar falando dela? Não entendi. Tem o quê? Microcefalia. Ah, tá, microcefalia. Sim, ela teve 2 filhas, as 2 filhas teve a microcefalia. Uhum, pode. Aí eu Tá, posso e estar falando dela? você vai contar, explicar essa notícia e você vai falar as suas opiniões, o que você pensa sobre o assunto, tá? Sim. Alguém mais? Vocês compreenderam essa parte? Esse debate foi o que nós tivemos na sala com a senhora? Isso. O debate é o único que não tem como, né? Não tem como refazer. Então, não tem como, assim, você pode participar das outras atividades aqui, 2, 3 e 4, né? Então, você fica sem essa pontuação aqui, porque não tem como, né? A gente fez essa atividade, foi a aula presencial, e aí não tem como a gente estipular um trabalho específico para isso, tá? Mas aí você tem aí 900 pontos para você conseguir. Alguém mais, gente? Tem mais alguma dúvida? Eu queria perguntar sobre esse debate. Não estou conseguindo ouvir, Érica. Eu ia perguntar para a senhora sobre o debate, porque acho que eu estava doente. Aí eu não fui nessa aula. Mas tudo Tá, bem. se você tem algum atestado, eu vou ver, tá, gente? Então, eu posso ver essa semana para eu encaminhar uma atividade extra. Eu posso encaminhar lá no portal mesmo, pode ser? Para vocês responderem lá. Para quem não participou, né? Responder lá. Mas só que daí eu não vou poder colocar no portal, né? Porque daí todos vão responder e aí não dá certo. Então, quem não fez essa atividade 1, por favor, me encaminhe uma mensagem, um e-mail, coloca a justificativa, né? Porque não estava nesse dia. Aí eu tenho um respaldo maior para realizar uma outra atividade com vocês, tá? Se é por uma questão, né, de doença, alguma coisa, né? Porque foi falta, né, gente? Então aí você coloca lá, justifica, encaminha para mim essa solicitação, que daí eu consigo ver uma outra atividade, que também não vai poder valer os 100 pontos, tá? Não vai ser a nota toda, mas vai ser uma nota aí. Quem mais? Alguém mais quer perguntar? Oi. Professora, eu tô com dificuldade, assim, porque eu tô fazendo tudo, respondendo tudo pelo celular, porque eu não tenho computador ainda, né? Eu estava desempregada, agora, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, eu vou comprar um computador para mim. Então, assim, eu nunca enviei e-mail para ninguém, nem sei como que coloca nada, assim, eu tô com muita dificuldade nessa parte. Aí, assim, tem que pagar lan house, essas coisas, eu não tinha dinheiro, assim, entendeu? Aí, eu queria que você me perdoasse, mas eu tô me adaptando, né? Tô enviando assim, mas eu tô aprendendo, né, também, mas eu vou fazer certinho. Tá, Celina. É que eu tô Não, adaptando, tô fazendo compreendo, tudo celular, viu? entendeu? Às vezes, assim, tem algumas situações, né, que a gente vai atualizando, né? Com certeza. Nós, professores, tivemos que aprender, nossa, vocês não imaginam. Em uma semana, assim, quando, né, teve essa questão de ser de forma à distância, tem coisas ali que eu nem imaginava, sabe? Então, tivemos que aprender, assim, em questão de uma semana. Mas todos nós estamos aprendendo, tá?
Então, assim, Celina, se você puder, faça no caderno mesmo, né? Se você não consegue, né? Pelo celular é um pouco difícil, às vezes é ruim fazer pelo celular. Tem celulares que são bons no sentido, assim, de ter lá o Word, tudinho, né? Faz tudo pelo Word, encaminha. Mas tem celulares que não tem todos os programas, tá? Mas aí você pode fazer no caderno e focar bem ali, fazer uma foto bem legal ali para, né, veja se não ficou embaçado, para me encaminhar no e-mail, tá? Aí você pode encaminhar em forma de imagem. Ok. Tá? Para você não deixar de fazer nenhuma atividade, né? Para você fazer todas as atividades, tá bom? Aí você pode me encaminhar, né, foto ali da sua atividade feita no caderno, numa folha, tá? Manuscrita mesmo. Quem mais tiver com algum problema, sim, gente, pode falar, tá? Porque essa é nós temos que adaptar, né, a todas as questões. Então, é uma forma também de vocês encaminharem. Então, veja lá se a foto ficar bem nítida, né, o foco ali, e aí encaminha dessa forma, tá bom? Alguém mais que tem alguma dúvida? Tem dificuldade, professora, para ficar digitalizando, que é no notebook, né? Estou fazendo curso de informática. Aham. Só que como parou tudo lá, bem na hora que era o mais necessário de aprender, né? Que era a digitalização, parou tudo. E vai ter alguns erros, pode ser. Para você me ensinar, sabe, dos traços. Uhum. Tá, muitas coisas vocês acham na internet também para vocês continuarem estudando nessas questões aí de saber, né, como fazer os textos no Word, como tem bastante vídeos no YouTube que vocês podem acessar, coloca lá alguma dúvida, né? Eu estou aprendendo tanta coisa. Tem a página lá do YouTube que eu disponibilizei todos os vídeos para vocês. Eu nem sabia colocar vídeo no YouTube, né? Então, tudo fui aprendendo também, né? Para que vocês pudessem ter acesso a todas as aulas. Então, muita coisa eu estou aprendendo também, vendo videoaulas lá no YouTube, nessas questões de tecnologia, viu? Eu aconselho também vocês a acessarem isso lá também. É bem legal. Mais alguém? Professora, Sim. a senhora mandou mensagem no AVA, não mandou? Eu mandei mensagem com os slides da aula anterior, né, para vocês responderem lá e também mandei uma mensagem e mandei a aula. Eu mandei 2 mensagens, todos receberam? Então, eu consigo responder por lá, porque assim, eu já mandei para as senhoras que as três atividades eu mandei. Só que como a senhora não respondeu nenhuma, eu tô na dúvida se a senhora recebeu. Você mandou quando? Eu vou olhar aqui, mas eu já mandei faz dias. Peraí. Tá até lá nos últimos. Eu bastante mensagem nesse final de semana. Eu respondi bastante. Como a senhora não respondeu nenhuma, eu tô com medo de não ter recebido. Peraí, deixa eu procurar aqui. Professora Lilian. Veja certinho, tá? Leandra Costa Ferreira Duarte, tá lá. Tá. Aí você me fala, qualquer coisa você encaminha lá no e-mail, leandra.ferreira@croton.com.br, tá? Encaminha nesse e-mail também, pra gente... Professor, eu mandei um hoje. É que o e-mail dos outros professores desse institucional tem uma mensagem automática de resposta. Aí só o da senhora que não tem, por isso que às vezes a gente fica em dúvida se foi recebido ou não o e-mail. Ah, tá. Eu vou ver essa configuração. Talvez o meu não esteja com essa configuração. Foi bom vocês terem me falado, tá? Talvez eu que não coloquei lá essa configuração de enviar uma resposta, né, automática. O meu tá normal. Respondendo cada um. Isso, eu mandei. Falando que tinha recebido. Oi? Peraí. Ana Carolina primeiro, vamos lá. O meu tá normal, apareceu que a senhora viu, até tá assim, recebido. Tá, então eu respondi.
Aham. Responde. Tá. Quem mais? Mas O esse meu eu da Ana mandei um- Carolina é no AVA? É no AVA ou é no Eu tô Pro? respondendo lá. Nos dois, porque primeiro eu comecei respondendo pelo e-mail, aí depois, logo em seguida, ela mandou a mensagem no AVA, eu tô começando a responder por lá, e ela também respondeu. Uhum, eu estou respondendo. Final de semana, respondi muitos e-mails. E É, pelo Ava AVA também me respondeu. Isso. Tá, mas assim, às vezes demora, tá, gente? Porque como eu tô corrigindo muita coisa, aí eu tiro um momento para colocar recebido, recebido, recebido. Aí eu foco de novo nas correções. Então, meu foco vai ser Então. correções, porque daí eu preciso enviar de volta para vocês, se precisar refazer e tudo mais, tá? Então, como eu estava falando, eu enviei um dia 26, um dia 27 de março e enviei o outro agora, né? E Tá. quer que eu reenvie pelo Java para não ficar dúvida? Coloca no, agora envia no e-mail, por favor. Não, mas Porque eu tinha enviado no e-mail. Ah, você enviou no e-mail? Isso. Que nós não tínhamos mensagem da senhora antes, aí não tem como enviar sem ter uma Como mensagem, que tá o entendeu? seu nome lá no e-mail? Como tá? Não tá Tá Laís. Dodi. Não, tá porque Dodi Laís. Hã? Tá Dodi Laís. Dodi Laís. Não, eu nem lembro desse nome. Não tô conseguindo lembrar. Tem outra Laís, que é outra, é lá, alguma coisa. Fala lá, é a Larissa. É Larissa, né? Aham, Coloca já enviar. colocar assim na mensagem ali, na hora que vai encaminhar o e-mail, já coloca lá no título, lá já coloca seu nome, tá? Nome e semestre eu já localizo com mais facilidade. Ah, sim. Mas É eu vou mais- reenviar amanhã de manhã. Tudo bem, pode reenviar, tá? Então, tá, obrigada. Tá, mais alguém? Então, gente, nós vamos dar o intervalo, né? E aí, no segundo horário, eu estarei aqui de plantão, até mesmo, né, para tirar as dúvidas. Então, vocês têm todas as aulas gravadas, né? Todas as aulas. Então, assim, não necessariamente precisaria de uma revisão de todo o conteúdo, porque vocês têm todas as aulas gravadas, né? Tanto lá no YouTube como no AVA. E tem o acesso aí a todas as aulas, mesmo as pessoas que às vezes estão com problema no portal, tem o acesso pelo canal do YouTube, né, Leandra Costa, tem todos os vídeos lá de todas as aulas. Então, assim, para que vocês estudem para avaliação, é necessário que vocês estudem pelo livro didático, né, que está no portal, pelas questões que vocês fazem lá, né, de cada sessão, e também pelas aulas que nós gravamos, tá? E que essa aula de hoje também vai ficar disponibilizada lá para vocês. Então, no segundo horário, estarei aqui de plantão para tirar as dúvidas, né? Tudo que vocês tiverem ainda de dúvidas, né? De alguma das aulas ou de trabalho, e quem quiser falar comigo, eu estarei aqui, é só me chamar, tá? Então, agora vocês estão liberados para depois voltar no segundo horário. Quem tiver dúvidas, tá? Quem não tiver, pode lá correr, fazer as suas atividades, que eu vou deixar também esse tempo para que vocês coloquem em dia aí alguma atividade que tem ainda para realizar, ou que vai refazer alguma atividade, né? Conforme as orientações de hoje. Né? Então, estou à disposição no segundo horário, tá? Professora? Sim. A prova, então, é a unidade 1 e 2? A unidade 1 e a unidade 2. 1 e 2, tá? Até onde nós chegamos hoje. Tá, hoje foi até qual tópico? Eu fiquei perdida. Hoje foi a unidade 2, a última sessão, a sessão 3. A Tá, 2.3. porque ela vai até a 4. Ela vai até a 4. Oi? Por isso que eu tô perguntando. Ela vai até a sessão 2.4, a unidade 2. Unidade 2? Gente, Sim, peraí, eu vou olhar no intervalo e já volto, tá? Porque, professora... Toda vez a senhora cita a história, eu acho que é de uma Ana Carolina que a senhora fala? Isso.
isso. Perdida, porque eu nunca achei essa Ana Carolina na apostila. Eu também nunca achei É a essa situação Carolina. problema, gente. Vem contando desde a unidade da seção 1 da unidade 1. O nosso Tá. é Vitória. Não, Ana Carolina. O nosso é Tá, Vitória. então- Eu todos é Vitória. Então tá errado esse livro didático que vocês estão, porque eu tô com da seção 2, unidade 2, seção 3, e aí encerra, tá? Então tá errada O o meu livro vai até a didático de vocês. A minha também vai até a 2.4. Qual Tá. que é a unidade 2.3 da senhora, o tópico dela? Deficiência física? Não. Nós Nossa. não entramos nas deficiências. Vocês estão com o livro didático errado. Lá no portal, vocês têm como baixar. Ó, eu coloquei errado aqui, seção 2, tá? Mas é seção 3. E é História da Educação, Legislação Educacional e Educação Especial no Brasil. Então, essa é só a unidade 1, nossa. Não, é da unidade 2 já. Vocês estão com o livro errado. Vocês podem olhar por todas as gravações das aulas, tá? Deve ser o Aqui, ó. livro anterior. Está lá no AVA. Antes da sessão, antes da unidade, tem lá livro didático. Aí você pode baixar. Esse que nós baixamos e imprimimos. Sim, eu também imprimi o livro didático de lá. Foi por lá que a gente imprimiu. Por isso, então, que a gente não tá entendendo nada da aula. Eu fico boiando, perdida, tentando achar alguma coisa Não, no mas livro. não tem como eu também não entender nada, porque um livro didático do outro, ele vai ter as Não tem como. mesmas, somente a organização, né? Porque, por exemplo, o nosso caso aqui, o nome da menina é Vitória. Não, Por isso que Ana- desde a primeira aula eu fiquei sem entender Ana Carolina, porque na minha apostila não tinha Ana Carolina. Uhum. Mas a matéria com que eu acompanho a senhora, igual as declarações. Eu vou enviar lá também o livro didático na mensagem para vocês, tá? Lá no portal. Eu vou lá baixar ele e vou enviar lá mesmo para vocês. Mas lá do portal, tá bom? Tá. Então tá, eu vou tirar essas dúvidas, estarei aqui vendo até mesmo essas questões. E aí, qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Estarei aqui de plantão, né, para tirar todas as dúvidas e até ver essas questões aí do livro didático e tudo mais, tá bom? Até mais, gente. Até. Até o segundo horário. Até mais.